Olá, estudantes do 8º ano! Neste vídeo vamos falar sobre o aprofundamento em comparativos e superlativos. Eu sou a professora Estela e esse é o Ronaldo. Hi, Ronaldo! O objetivo dessa aula é reconhecer elementos que assemelham e que diferem os gêneros textuais tirinha e charge. Bom, vale aqui lembrar que tanto a tirinha quanto a charge, eles são muito comuns pelo forte apelo visual. Nós temos uma série de elementos visuais que vão nos ajudar a entender as falas que aparecem em balões. Aí, a gente vai conhecer também um pouquinho dessa diferença ao decorrer dessa aula. Aprender e utilizar de modo inteligível, ou seja, de uma forma que você compreenda mesmo, as formas comparativas e superlativas de adjetivos para comparar qualidades e quantidades. Linguistic knowledge é o nosso conhecimento linguístico. Você sabe usar os adjetivos nos graus comparativos e superlativos na língua inglesa? Você sabe reconhecer o que é tirinha ou charge? Vale aqui lembrar que os adjetivos são uma classe gramatical de palavras cuja função é atribuir uma característica. Então, a gente sempre vai pegar uma característica própria para poder comparar termos ou ainda para destacar um em um grupo. Comic strip é a tirinha, pode ser chamada também de tira cômica. É um gênero textual muito comum em jornais e revistas. Foi aí que surgiu. A intenção do texto geralmente é entretenimento, tendo o humor como tônica. Bom, quando a gente fala da tônica do humor, vale a gente lembrar aqui que é muito comum a gente gostar de contar piadas, coisas assim, e a comic strip é algo semelhante. Ela tem um timing, ou seja, um tempo para comédia muito rápido. Afinal, a sua estrutura costuma ser de 3 a 5 quadros. Vamos a essa comic strip, vejam ali. Nós temos 4 personagens, observe onde eles estão, é sempre o mesmo fundo, a mesma cor, então a gente percebe que há ali um cenário de restaurante, nós temos alimentos, parece ser uma família. Uma pessoa diz, "What's with the little plates?" Olha, ele está olhando para o prato está pequeno, e ele diz, "What's with the little plates?" Então, plate é uma palavra que a gente chama de cognato, ela é semelhante do português para o inglês. Você já sabe que o prato está pequeno. I read using smaller plates makes smaller servings appear more ample. Então, olha só, a mulher conta que ela leu que usar pratos menores, não existe mais pequeno, né? Então é menor. Em inglês, smaller faz com que a pessoa se sirva menos e sinta que a porção está mais ampla. More ample. And therefore, more satisfying. Então, olha quantas vezes o more apareceu aqui. E mais satisfatório. Makes sense, I guess. Olha só, sense é um cognato novamente, você já sabe o que significa, então faz o quê? Sentido. I should get a smaller checkbook. Checkbook também é uma palavra muito parecida. Book você sabe que é tudo que passa por uma encadernação como um livro, e aí check lembra cheque. Então ele acha que, já que é assim com comida, ia ser também com o cheque dele na hora de pagar as contas. Vamos entender essa tirinha? Então, a gente começou observando a situação, a gente viu as palavras que a gente conhecia e o resto é por sua conta. Tenho certeza que você consegue desenvolver sua autonomia. Question 1, questão 1. Observe a cena. Em que situação as personagens da tirinha estão conversando? Essa é fácil, tempo para você.
Aqui você só ia fazer a leitura desse texto visual, de todos esses elementos. E aí você ia perceber que eles estão em um restaurante, eles estão durante uma refeição, estão comendo. Agora, vamos ao grau do comparativo. Você deve ter percebido que várias vezes ali na tirinha apareceu menor, que seria o pequeno, quando comparado. A gente tem também o more satisfying, que seria mais satisfatório, more ample, que seria mais amplo. Tudo isso é grau comparativo e a gente vai dar uma estudada agora. Usamos o grau comparativo para comparar pessoas ou coisas entre si. Então, geralmente, nós vamos ter subentendido esses elementos que ali estão, como seu próprio nome esclarece. Geralmente, ao fazermos o uso desse tipo de comparação, podemos usar a palavra them. Então, você tem um recurso a mais. Quando você quer colocar os dois elementos na frase, usa o them, que significa do que, embora ele não seja obrigatório. Vamos a um adjetivo curto. Olha só, em inglês a gente sempre vai pensar se existe a parte prática de pronúncia. Portanto, um adjetivo curto, ele já é pequeno, eu posso atribuir mais sons a ele. Esses sons nós vamos chamar de fonemas. Nós temos dois fonemas, ER, o E e o R. Se ele for curtinho, posso colocar R que vai fazer sentido? Sim. E se ele for longo? Aí eu vou pensar em uma coisa mais prática que não vai me atrapalhar na hora de falar. Vamos ver isso na prática? Se o adjetivo for curto, eu acrescento ER. Por exemplo, fast, rápido, mais rápido, faster. Olha um exemplo aqui. This one is smaller than that. O small, que é pequeno, apareceu lá na tirinha, então eu digo que algo é menor. Este é menor do que aquele. Eles podiam estar falando dos pratos. Se o adjetivo terminar com CVC, que é o esquema consonant, vowel, consonant, consoante, vogal, consoante, você vai dobrar a última letra. Sim, para dar tonicidade, para mostrar ali a intensidade do som. Então, nós temos big e vai ficar bigger, grande e maior. My plate is bigger than yours. O meu prato é maior que o seu. E agora, e quando o adjetivo é longo? Lembra que a gente tinha visto que o adjetivo longo a gente não vai sofrer tanto para pronunciar? Então fica mais prático eu atribuir uma palavrinha a mais. Veja só, é o more, que significa mais. Exemplo, my bill was more expensive than hers. Expensive é algo caro, que exige uma soma maior de dinheiro. Então a minha conta estava mais cara do que a dela. Alguns adjetivos também podem ser irregulares. São pouquíssimos, gente, mas vamos aos mais importantes, que é o good, que é bom, e o bad, que é ruim. Assim como na língua portuguesa você não fala que algo é mais bom ou mais ruim porque você sabe que é melhor ou pior, o mesmo vai acontecer na língua inglesa, tá? Então vamos lá. Good vai virar better na hora de comparar e bad vai virar worse, que seria pior, também em casos de comparativo. Let's practice. Vamos praticar? Essa é a questão 2. Nós temos ali os personagens, a mesa, e o senhor diz, What's with the little plates? E ela responde, I read using smaller plates makes smaller servings appear more ample. Destaque do texto a forma comparativa com o uso de adjetivo pequeno. Sua vez.
Então, como a gente acabou de ver no outro quadro, você certamente teve facilidade para destacar ali da fala, que a gente vai ter, ó, o smaller, que é menor. A gente tem o adjetivo small mais o sufixo er, e isso é o que a gente faz com os adjetivos curtos. Agora, na 3, agora destaque a forma comparativa com o uso do adjetivo longo. Presta atenção para responder. E aí, conseguiu responder com facilidade? Era só você se lembrar, quando o adjetivo é longo, eu coloco a palavra more à frente. E assim você iria encontrar ali more ample, mais amplo. A estrutura vai ser more, mais o adjetivo longo. Agora vamos ao cartoon. Cartoon é o nome que nós damos à charge, que é um gênero textual muito encontrado também em jornais e revistas. Então olha que semelhança que a gente tem com a tira cômica que acabamos de ver. A intenção do texto geralmente é instigar reflexão crítica, tendo o humor e a ironia como ênfase. Então olha só. Aqui é importante você se lembrar que além do humor, dessa coisa de nós darmos risada de algo que pode acontecer e que tem a ver com a nossa realidade, que nos faz pensar em como encarar essa realidade, a gente tem também a ironia. A ironia, ela é uma figura de linguagem que nos acompanha desde a Grécia Antiga, e a ironia é a evidenciação de algo que está bem diante de nós. Por isso que a charge, ela sempre vai tratar de temas atuais e pode envolver, inclusive, temas como a política, como a economia, mas trazendo essa leveza do humor. Sua estrutura é de geralmente 1 ou 2 quadros. Não é de passar disso, hein? Vamos a um cartoon, olha só, é um quadro só, mas ele é cheio de elementos. Então nós temos uma personagem que está aqui, em um televisor ou quem sabe em uma videochamada, outros 3 personagens, aí nós temos vários papéis, neles estão escritos lá Brexit, Bill, Free Trade, Irish Border, Single Market, Custom Union, então uma série de elementos que tem a ver com a política mundial. E se você olhar bem, ele está segurando o papel com Iran Nuclear Agreement, que seria a questão do Irã. Então, a gente já fica pensando, nossa, isso aqui é uma coisa muito importante. Será que eu conheço esses personagens? Se você conhecer um pouquinho de noticiário, você vai conseguir reconhecê-los, porque eles são célebres no mundo inteiro. Afinal, eles são grandes líderes mundiais. Então, a gente tem um falando assim, "This is the worst deal ever." Presta atenção no "the worst" que apareceu aí.
Well, I think we can agree he's wrong about that. Você se lembra o que significa agree? É concordar. Mas he is wrong, ele está errado. Isso mesmo que você pensou. Para compreender a charge é preciso estar atento aos detalhes, observar todos os elementos das falas que as complementam. Então, pensando nessas falas, this is the worst deal ever, e uma pessoa ali falando aos outros, well, I think we can agree he's wrong about that, a gente vai ter em destaque o we can agree he's wrong about that. De acordo com essa fala, as personagens do diálogo da charge, este e esta, eles concordam sobre as suas opiniões? Pense bem, concordam ou discordam e me contam por quê. Se você respondeu aí que discordam, você está correto. Mas aí era bom você estar atento porque a gente tinha o agree, que é concordar, né? E podia estar ali como uma espécie de pegadinha. Então, vamos ver se você fez sua reflexão crítica. Eles discordam porque a fala dela é bem, eu acho que podemos concordar que ele está errado sobre isso. Nós tivemos ali na nossa charge ou cartoon o grau superlativo sendo empregado. Lembra que eu pedi para você prestar atenção em the worst, o pior de todos? Quando a gente fala de algo que se destaca entre todos, a gente está usando o superlativo, porque ele serve para isso, para dizer que alguém ou algo é mais que os outros, ele se destaca de todos dentro do grupo. Então, para a gente usar isso, a gente pode usar com um adjetivo longo, que geralmente vai ter 2 ou mais sílabas, e aí a gente acrescenta the most, que vai ser o mais ou a mais, subentendido de todos. Vejam ali, intelligent é inteligente, the most intelligent é o mais inteligente ou a mais inteligente, como nesse exemplo. She's the most intelligent of the class. Ela é a mais inteligente da sala. Já quando é um adjetivo curto, geralmente uma sílaba, você se lembra o que aconteceu no caso comparativo? No superlativo também, você vai poder acrescentar fonemas, vai poder acrescentar sons e a palavra vai ser facilmente pronunciável. Então veja aqui, a gente acrescenta EST, o EST fica tall é alto, the tallest, o mais alto ou a mais alta. He's the tallest of the class, ele é o mais alto da sala. E há ainda alguns casos de adjetivos irregulares, mas isso a gente já podia presumir, não é mesmo? Vai ser o caso de bom e de ruim, entre outros, que são pouquíssimos casos, tá? Então esses são os mais importantes para você saber. Good, que é bom, vai ser the best, o melhor. Bad, que é ruim, the worst, o pior.
Destaque da charge a expressão em grau superlativo. Olha ali as duas falas. This is the worst deal ever. E, well, I think we can agree he's wrong about that. Olha bem para o que está escrito ali nas falas e destaca só o termo do superlativo. Tenho certeza que você tirou de letra essa resposta das 5, que vai ser the worst, ou pior. Então, what did we study today? O que estudamos hoje? Identificar e utilizar adjetivos no grau comparativo e no superlativo, além de reconhecer os gêneros tirinha e charge na língua inglesa. Nesse vídeo, nós falamos sobre o aprofundamento em formas comparativas e superlativas. Eu espero que vocês tenham gostado e até breve. See ya!